E o que a gente pode atribuir, assim, da importância dessa atuação em conjunto, né? Porque, enfim, a gente tem... a gente sabe que o direito tributário ele é complexo e existem diversas obrigações acessórias, como a Fernanda falou, que muitas vezes atrapalham os contribuintes. Nem todo mundo tem condições de cumprir com as obrigações acessórias de uma maneira correta. Então, o que vocês atribuem, assim, à importância de uma atuação conjunta do penal e o próprio processo penal, que ele tem regramentos muito específicos, e eu atribuo que quem não tem experiência com o processo penal, a chance de se atrapalhar é muito grande, né? O que vocês atribuem à importância dessa atuação em conjunto? Eu acho que a grande questão é que um advogado que atua no tributário, eu digo assim, pela nossa experiência aqui, ele está acostumado com o regimento do processo civil, assim, né? Que a gente atua com execução fiscal, enfim. Então acaba, assim, lidando um pouco mais com o regimento do processo civil. Quando a gente chega, enfim, um advogado tributarista que vai atuar num processo penal, num inquérito penal, acaba, enfim, é uma área completamente nova, assim, não tá jogando no campinho que tá acostumado, sabe? E, ao mesmo tempo, um advogado que tá acostumado a atuar no penal, acaba se atrapalhando, pelo que a gente vê, assim, muito com os conceitos de tributário, que também são muito específicos. Então, eu acho que a grande questão da atuação conjunta é porque o próprio conceito dos crimes tributários, eles passam muito pelos conceitos do direito tributário em si. Então, tu precisa saber exatamente quando acontece o lançamento definitivo do crédito tributário, o que é exatamente uma declaração, o que é... E até assim, ó, até a gente vê muito, né, Letícia, quando a gente pega um processo penal, enfim, para olhar, é muito importante ter o olho treinado para saber o que é uma guia de ICMS, para saber o que é uma guia disso, daquilo, enfim, o que é uma declaração. Enfim, é super importante saber, já chama mais atenção o que são esses documentos. Então, eu acho que isso é uma grande sacada, assim, de trabalhar com essas duas áreas conjuntas, né? Então, acho que isso é super importante. Então, eu acho que esse é o grande ponto da atuação conjunta, assim. Eu acho que não dá pra existir um sem outro nos casos dos crimes tributários. E isso é bem interessante. E isso se conecta muito com aquilo que a gente costuma falar no nosso dia a dia, que a gente fala muito para os nossos clientes, que é o seguinte: o momento de procurar uma defesa dentro de um processo criminal tributário, ele é no exato momento que tu souber que isso tá na mesa. Porque quanto antes a gente começar a nossa atuação, mais possibilidades de defesa no âmbito tributário e penal a gente tem. Exato. E aí entra também essa atuação em conjunto. Porque, por exemplo, quando a gente está falando de um inquérito policial que está ali apurando, nem é um processo criminal ainda, nem virou um processo, uma investigação criminal, para apurar o que aconteceu, se aquilo realmente constitui uma sonegação fiscal ou uma apropriação indébita, uma apropriação indébita previdenciária, uma apropriação de tributos, e a gente tem um procedimento administrativo fiscal que a recém terminou, a gente está nessa fase preliminar. O advogado tributarista, ele vai olhar para esse procedimento administrativo fiscal e ele vai mapear todos os erros que foram praticados dentro do procedimento administrativo fiscal, vai listar as nulidades que aconteceram e vai trazer para o advogado penalista: olha, a gente tem uma boa chance aqui de anular esse crédito tributário. De fazer com que esse crédito tributário aqui ele caia por terra, porque ele não é efetivamente devido. E aí entra o advogado penalista e diz: não, mas então se vocês vão ajuizar uma ação anulatória, eu já vamos aqui impetrar um habeas corpus para pedir o trancamento desse inquérito policial, porque a gente não quer que o nosso cliente precise passar por constrangimento, de daqui a pouco ter que estar indo numa delegacia por um crédito tributário que ainda está em discussão. Exatamente.